Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da Universidade. Edição de número 74, a primeira inédita do ano de 2019. Eu sou o professor Reginaldo Gil Braga, na coordenação e direção regional, e a nossa equipe de apresentadores é formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS, da URGS, e pesquisadores associados. No programa de hoje, estamos com Lígia Petrucci, coordenadora do projeto Unimúsica, do Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão aqui da URGS. A difusão cultural da universidade desenvolve atividades artísticas por meio de projetos como Unimúsica, o mais antigo voltado à cena musical no meio universitário do país, desde 1981. Vamos abordar aqui a construção desse projeto que marca um lugar de destaque na agenda anual de shows em Porto Alegre e no estado, assim como vamos falar da sua última edição no ano passado. Aqui conosco ainda o pós-doutorando em etnomusicologia, Matheus Berger Kusch, integrante da equipe desse programa. Boa noite, Lígia. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Matheus. Boa noite, ouvintes. Obrigadíssima Lígia pelo convite. Nós que agradecemos. Então, Lígia, para a gente começar essa conversa, quem sabe tu falas um pouco sobre as linhas gerais assim, do projeto Unimúsica, em termos de objetivos, de escopo, abrangência, enfim, desses anos aí que tu estás à frente. Então, eu acho que o Unimúsica é um dos projetos mais antigos mesmo, né? Uhum. Dedicado às músicas populares, né? Antes a gente falava música popular brasileira. Uhum. Hoje eu acho que a gente tem que dizer, né, que é um projeto dedicado assim, às músicas populares, mas assim, com toda, né, flexibilidade também que o conceito pode ter. Uhum. É isso, é um projeto muito antigo e começou muito voltado aqui para a universidade, né, para a produção de alunos, professores e técnicos. E foi se ampliando, né, assim, um pouco se tornou um projeto da cidade nos anos 80, até que foi se expandindo para o Brasil, né? Trouxe no decorrer desses anos, sobretudo a partir das séries temáticas de 2000, tem que começar em 2004, músicos de vários estados, várias cidades, enfim. E se tornou um projeto reconhecido lá também, né, nessas cidades. Uhum. E aí tem agora, eventualmente, feito algumas, assim, incursões aí, né, pelas músicas do mundo. A gente já fez uma série em 2013 com artistas portugueses, né? Luz América Canções, artistas portugueses e brasileiros, né? E agora, então, no ano passado, a gente fez essa série inédita, enfim, né? Dedicada à música da América Latina, América do Sul, sobretudo, né? Então, é isso. A música vai se renovando, assim, e testando a sua abrangência. Na verdade, a gente ainda nem dá pra dizer, né, que abrangência tem. Mas a gente percebe isso, que ele vai se... Né, é um projeto sólido, enfim, né, assim... E que tem, né, tem reconhecimento tanto de público, né, quanto da parte dos artistas também. Sim. E esses praticamente 37 anos por aí, né? Exatamente. Começa em 81, né? Tu falavas antes da gravação assim, de como ele teve algumas fases que ele parece que parou e depois retomou, né? Mas é praticamente ininterrupto o projeto. Como Unimúsica, ou ele sofreu transformação no nome? Ele sempre foi Unimúsica, mas ele teve essas pequenas, breves interrupções assim, na década de 80, né? Depois ele foi retomado em 93, junto com outros projetos. E desde 93 ele não sofreu mais nenhuma interrupção, né?
O que aconteceu nesse tempo foi que ele foi assumindo outros formatos, né? E eu acho que também se adaptando aos momentos da cidade, do país, conjuntura, né? Dos ciclos, política, enfim, né? Os ciclos até de estilos musicais, né? Acho que o projeto também dialoga com isso, né? Ao longo da sua história. Exatamente, tem esse lado assim de acompanhar, né, um pouco o fluxo, né, das produções, que estão no ar. Exato. E tem também, por outro lado, que eu falo do meu lugar, assim, né, porque eu não sou etnomusicóloga, não tenho formação em música, do lugar de produtora cultural, que é também um pouco seguir o fluxo e a reflexão da própria gestão cultural, exatamente, né? Então a gente vai hoje, por exemplo, não teria mais sentido, né, em princípio, fazer um projeto assim, fosse uma agenda simplesmente, entende? Assim, né? Enfileirar projetos prontos e tal, né? Não vejo muito como isso tivesse sentido na universidade. Também que é isso, é pensar uma ação de música aqui na universidade, né? Então, assim, por isso que a gente também, junto com os concertos, tem toda uma série de ações, assim, que são fundamentais. Fundamentais, né? Para ocupar esse espaço, né, dentro da Exatamente. universidade. Então vamos abrir a nossa programação, então, musical. E então vamos ouvir o grupo venezuelano El Turiero Ilustrado, Eduardo Ramírez e Rafa Pino, que esteve aqui no palco do Salão em 2018, pelo Unimúsica. Ouviremos Carta em Rima a Carolina. Tanto tiempo que ha pasado desde la última vez que un verso te dediqué, que hasta se me había olvidado, pero en cambio he recordado que la inspiración divina rima fuerte en letra fina, con certera melodía, en tus ojos conseguía mi preciada Carolina. Aprieta y afina, mi preciada Carolina, tú quemas como benzina, mi preciada Carolina, Carolina, mi preciada Carolina. No existe amor más bonito que este que yo por ti siento. Pártame un rayo cimiento y que queden los pedacitos. Más nada yo necesito que tenerte aquí a mi lado. No sé si te he comentado suficiente últimamente, que si toca poco puente y paso indocumentado. Te tengo en la mira, mi preciada Carolina, te dije que volvería, mi preciada Carolina, me hago un pase de salida, mi preciada Carolina. Un avión o me voy por roletazo, y aunque sea más largo el plazo sigue siendo buena opción, pues en esta situación que me encuentro, Carolina, me sobra la gasolina. Lo que me falta es paciencia, que si no fuera imprudencia tratara con codeína. Y no tiene ciencia, mi preciada Carolina, mucho menos consistencia, mi preciada Carolina, capaz y eso me asesina. mi preciada Carolina, Si cruzando la frontera la cosa se me complica, y la guardia me la aplica, con su viveza altanera, si acrecienta mi espera, me veré en la obligación de hacer la investigación para robarle a la NASA manual de hágalo en casa y armarme un transbordador. Mejor que mejor, mi preciada Carolina, con todo y boletería, mi preciada Carolina, te tengo comprometida. mi preciada Carolina. Cuando al fin te tenga enfrente, cuando al fin pueda tocarte, capaz me da por besarte, no lo sé, no soy vidente. Solo pido ten presente que el viaje que se avecina tiene rato en la cocina, desde la última vez que un verso te dediqué, mi preciada Carolina. Y aquí se termina, Mi preciada Carolina, respóndeme si vacila, mi preciada Carolina, por email o en tinta china, mi preciada Carolina, maquina mi bienvenida, mi preciada Carolina, hazme una comida, mi preciada Carolina, que yo limpio la cocina. mi preciada Carolina, Carolina, mi preciada Carolina, te dije que volvería. mi preciada Carolina.
Eu sou o Matheus e hoje no programa Músicas do Mundo temos a presença da coordenadora do projeto Unimúsica aqui da URGS, Lígia Petrucci. Especialmente hoje nesse programa estamos destacando a edição de 2018, Tímpano América, que teve 7 atrações musicais e a América Latina como um mote. Então eu pergunto para a Lígia sobre o processo de montagem das temporadas, das séries de cada ano, se, né, o perfil artístico que é priorizado e também assim pode dar alguns exemplos dessa década que está já no final, de os temas que surgiram e como surgiram, né? Tá bem. Então, Matheus, a série do ano passado, ela foi um pouco... O Tímpano América. O Tímpano América, ela foi um pouquinho diferente. O tema surgiu a partir de uma sugestão da pró-reitora de extensão, da professora Sandra de Deus. Normalmente sou eu que penso os temas, né, as proposições. Mas eu estava em licença para concluir o mestrado e a Cláudia me chamou e disse, a professora Sandra já está pensando e gostaria, sugeriu né, que se trabalhasse, o Unimúsica trabalhasse com a América Latina. Eu achei maravilhoso. Mas também me preocupei, na verdade, né? Porque já é, nossa, dar conta do Brasil é um desafio, dar conta, né, da América Latina é uma coisa imensa. E aí me surgiu a ideia de fazer realmente uma curadoria compartilhada, porque o Unimúsica tem um conselho consultivo, tinha pelo menos até entre 2007 e 2017 um conselho consultivo. Sim. Não é um conselho curador, né? Assim, na verdade, eu assumi um pouco a curadoria, assim, mas era um grupo de... Um apoio que dialogava. Exatamente. Mas o ano passado foi diferente, né? Foi realmente uma curadoria compartilhada. A gente contou aí com a experiência, né? De pessoas, assim, como o Benjamin Taubkin, por exemplo, que é um músico experientíssimo, né? Mas, assim, um grande produtor e um curador também, né? Que viaja, está sempre em viagem e... Enfim, não só conhece de escutar, né? Mas, assim, conhece de estar... De assistir, né? De ver em cena, de conviver, de estar num festival e tal. Muito bom. A gente teve também aí o Demétrio Xavier, né? Aqui da nossa cidade, né? Que está aqui na cidade, que trabalha, né? Tinha um programa, tem agora, né? Na Salve Sintonia, né? No programa dedicado à música, né? Latino-americana, sobretudo aqui do Sul, mas... Enfim, também a gente contou com a expertise do Demétrio. Que bom. Né? E contamos também com o professor Leonardo Croato, que é um professor de música da Universidade de Montevidéu. Putz, que bom. Que conhecia, por exemplo, Lasanhas, né? Foi uma indicação do professor Leonardo Croato, que já tinha assistido a esse duo em cena, né? E sabia o quanto era, assim... incontornável que elas estivessem aqui na programação. Então, foi super legal. Mas assim, no geral, como é que a gente faz, né? Como é que é o trabalho? A gente parte primeiro da ideia, né? Assim, do mote, né? De uma ideia de série, que pode ser, então, Tempo na América, pode ter sido Os Percussionistas, pode ter sido Os Irreverentes. É verdade, teve um ano mais canções também. Teve, né? Teve Piano e Voz. Piano e Voz. Né? Então, são... a gente parte desse tema, assim, dessa primeira ideia. Um fio condutor, né? Para daí... Para a partir daí fazer o recorte, né, de programação mesmo, né? E pesquisando quais artistas são mais pertinentes para essa proposta. Enfim, claro, sabendo que, né, é sempre uma escolha, né? Porque muitas outras pessoas vão ficar de fora, mas o recorte é feito a partir do tema. E a partir do tema e dos artistas convidados, a gente faz... define, então, que outras ações a gente vai ter durante o ano. Porque isso é variável também, não tem nada, não tem uma rigidez, assim, né? Um ano a gente vai fazer workshops, outro ano a gente vai fazer entrevistas abertas, outro ano a gente vai fazer ensaios abertos, né? E o ano passado foram as audições comentadas. Então, enfim, é um trabalho, como eu estava falando antes também na Regional, é um trabalho de criação. Né? Total. Dos bastidores. Né? Bom, a gente tem muito assunto ainda, mas a gente também quer colocar algumas músicas para os nossos ouvintes conhecerem dessa programação de 2018. Então vamos ouvir a seguir 2 atrações que também se apresentaram no palco do Salão de Atos em 2018. O duo colombiano Las Añes, cantando Mi Muñeca, e Pascuala Ibáca e La Fauna, grupo do Chile, uma cantora e o grupo do Chile, cantando Te Traigo Flores. Quer comentar algo sobre esses 2 grupos, Lígia? Então,
Não, eu só gostaria de dizer assim que foi realmente... A gente teve 2 duos, né, na sequência, em outubro e novembro, que foi o Liturgiero Ilustrado. Que ouvimos antes. Né, e Lasanhas. E completamente distintos um do outro, né, assim, mas são 2 pessoas em cena, 2 homens, 2 mulheres. E assim, é uma coisa que pra gente, eu como ouvinte, né, e como espectador ali, foram concertos super impactantes, justamente porque isso, do Liturgiero, eram tão poucos elementos em cena, 4, né, voz e maracas, e cria uma cena ali, né, completamente envolvente. E as meninas, que são muito jovens, né, jovens cantoras e... Irmãs gêmeas, absolutamente gêmeas, com vozes educadíssimas, assim, elas cantam desde menininhas, desde muito cedo, mas fizeram formação, e aí é um trabalho, assim, muito experimental, assim, né, com gravações, enfim, e de uma delicadeza, eu acho que criando uma ambientação sonora, assim, também, sabe? Que extrapola a ideia de canção, extrapola até a ideia de música mesmo, assim, sabe? Porque é um jogo com as sonoridades, assim. Que interessante. Bom, vamos ouvir, não sei se eu tô falando bobagem aqui pros profissionais. A gente vai escutar e logo em seguida continua a nossa conversa aqui no Músicas do Mundo. Entre pasito que está dormidita, denle un besito y vuelva mañana. Tráigale ropa y de la bonita, quiérale mucho que esa es mi muñeca. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. La cuida y la aleja de ese mal, no le va a pasar nada. De noche la Virgen la bendice, la guarda. Cántele mucho y póngamela a bailar. Sígale el juego que le gusta jugar. Cuéntele un cuento pero de muñecas. Y despacito no me la haga llorar. Si se la lleva, vuélvala a regresar. Hágale caso y dele su comida. Llévela al pueblo y si está cansada, tráigala pronto que aquí está su mamá. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada. De noche la Virgen la bendice y la guarda. Ay, 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 la, 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 de noche la Virgen la bendice y la guarda. La, la, la. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada. De noche la Virgen la bendice y la guarda. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada. De noche la Virgen la bendice y la guarda.
endurece la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Endurece la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Endurece la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Endurece la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Muerto en su tumba habló, me dijo que venga a verte. Que en la tumba olvidó a quien quiso seriamente. Su mano fría posó sobre mi hombro y suavemente puso en mi boca una flor que es como un presente. Ay, ay, como un presente. ¡Opa! Un borrachito pasó y me envalentonó para verte. Dijo que es santo el amor, que un borracho nunca miente. Desamarré mi pudor con un poco de aguardiente y puso en mi pecho esta flor que es como un presente. Ay, ay, como un presente. Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Yo te traigo margaritas, tú me das cosas bonitas. Flores. Yo te traje una cala y tú te pusiste mala. Flores. Yo te traje una rosa y te volaron mariposas. Flores. Yo te traje un pensamiento y me comió el remordimiento. Yo te traigo flores. Yo te traje una cala y tú te pusiste mala. Yo te traje girasoles y me subieron los
Este é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. E hoje o mote do programa é o projeto Unimúsica, que, como comentou aqui a coordenadora do Unimúsica, na década de 80 se deu espaço no Salão de Atos para vários artistas no início de carreira, entre eles Ney Lisboa, Victor Ramil, Cleiton Cledir, entre outros. Lígia, o que significa Tempo na América, que foi o mote da edição do ano passado, né? Então, a gente chegou nesse termo, témpano. Témpano é a palavra espanhola que designa iceberg. Eles têm, a gente usa aqui a palavra em inglês, mas eles, na língua espanhola existe. Témpano é iceberg. Então, tem um jogo duplo aí, em parte com o mapa invertido do Joaquim Torres Garcia, né, que assim foi a gente se apropriou, né, criativamente ali no material de divulgação. Né, deu ali a linha de identidade visual do projeto, mas também porque a gente estava conversando, sabe essas coisas que surgem às vezes, surgiu num momento de pausa, né, do café, a gente estava conversando, o Demétrio, o Benjamin e eu em casa, antes de conversar por Skype com o Leonardo Croato, que estava no Uruguai. Então, a gente estava falando, né, eu estava comentando com eles que a gente não tinha que ter a ambição de dar conta de tudo, né? Não é um panorama, enfim, era uma pequena, eu falei, é uma pequena parte. A partir dessa ideia da pequena parte, o Benjamin pegou, eu falei, então é a pontinha do iceberg, né? Aí o Demétrio completou, então, tempo, tem a palavra, né, que é o têmpano. Então, ficou o jogo também. Então, tem isso de ser esse universo submerso que a gente está tentando trazer mostrar, à tona, visibilizar, né? Da escuta, né? E tem um jogo também com tempo, tímpano, tempo, témpano. Ficou um jogo poético aí a partir da ideia mesmo. Interessante. Então, acho que vamos partir já para ouvir mais algumas coisas, né? Certo. Ou, na verdade... Fala, Matheus. Aproveitando que a Lígia está aqui, também estava falando dos artistas locais lá dos anos 80, dos anos 90. Essa característica que a Unimúsica tem de entrada gratuita, ou então com 1 quilo de alimento, sempre foi parte do projeto, porque eu lembro de filas dando a volta no Salão de Atos, né, nos anos 90, fim dos anos 80. Isso é uma coisa que sempre acompanhou o projeto, dessa acessibilidade? Sempre acompanhou, né? Sempre acompanhou. Na verdade, no início até não havia cobrança troca. Não era chegar, entrar. Depois, com o tempo, a gente acabou fazendo ingressos com lugar marcado, né? Para facilitar justamente algum controle, para não ter essas filas. As pessoas, às vezes, ficavam aqui, como tu está falando, né? Numa noite de chuva, de frio, e não conseguiam entrar. Então, para evitar esse desconforto, a gente começou a trabalhar com essa distribuição de ingressos numerados, com dias de antecedência, né? Pra gente é bom também, porque se a gente nota que enfim, que é um concerto menos conhecido, que a gente precisa dar uma reforçada na divulgação, a gente faz, né? Tem uma série de questões, assim. Mas sim, ele tem isso. Eu acho que é um dos trunfos do projeto. Eu sei que, assim, por um lado, ele deseduca, de certa forma, assim, né? A questão de se investir, de se pagar ingresso, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que, assim, batalhar. Né? Que as pessoas têm que criar o hábito de pagar para assistir música, né? Mas, assim, o projeto tem essa característica, então é uma questão. Mas, por outro lado, como eu falei, é um trunfo também, porque permite que venham famílias inteiras, por exemplo, né? Sim. Facilita que a cidade mais ampla. Em outra situação, né? Em outra situação isso não seria possível, né? Então eu vejo, porque eu entrego ingresso. Então eu sei que, né, vem pessoas da mesma família, assim, vó, pai, mãe, 2 filhos, sabe? Sim. Tem a presença das escolas também, né? Então isso tudo é um trabalho, assim, de acessibilidade mesmo. E o impressionante é que a procura sempre é maior do que o número de lugares, né? É uma coisa... em geral, nem sempre, Reginaldo, mas a gente assim, tem... pelo menos os de mais destaque, né? Claro, os de mais, mas o que mídia, tem, né? A gente vê, é impressionante, né? Mas, de todo modo, quando isso não acontece, por exemplo, o que foi o ano passado, os músicos, os artistas, em geral, ficavam surpresos. Nossa, como tem tanta gente para vir
escutar alguém que nunca ouviu falar, entende? Assim, e é isso, é o público fidelizado do projeto, né, que o projeto construiu ao longo dos anos. Então tem, assim, 600 pessoas, 700 pessoas para vir conhecer. Isso é também uma grande característica do projeto, né? Que ela se assemelha ao que acontecia nos anos 80, né? Porque as pessoas sempre rememoram isso, né? De que vinham para ver o Unimúsica na sexta-feira, na época era na sexta, independentemente do que fosse acontecer, né? Tá, vou lá para ver. E a mesma coisa acontece agora nesse sentido. Olha, retira ingresso para ir conferir, porque, bom, se está no Unimúsica, né? Deve ser interessante. Né? Deve ser interessante. E o público, acho que deve ser uma característica de boa parte ser o próprio o público universitário. Sabe que como não, é que tá ele é bem diverso. Assim, a gente não fez, assim, recentemente não temos um dado... na verdade, o último levantamento ele é de 2010. Mas, assim, a gente tem que estar na hora de fazer de novo um levantamento mais cuidadoso, sabe? Mas, assim, a partir desse levantamento de 2010 e toda a experiência que a gente tem, né, que vocês têm, a gente vê que, na verdade, é bem diversificado. Geral. Bem diversificado. Que bom. Legal. Então, vamos ouvir mais uma atração do Música 2018, na série Tempo na América, né, que trouxe artistas latino-americanos. Ouviremos Verdad, do compositor e pianista argentino Sebastián Machi, que esteve aqui no ano passado, com seu trio instrumental. Quer comentar alguma coisa, Lígia? Não, também foi o trio do Sebastián Machi, né? Teve a presença do Carlos Aguirre, que acho que dentro da programação também era um dos raros músicos que tinha um público aqui em Porto Alegre, né? Acho que o Carlos Aguirre e a Pasquale Labaca eram os artistas que as pessoas me comentavam que conheciam, assim, que tinham referência dele, né? E foi, eu me lembro que eles fizeram o concerto, assim, num momento muito atribulado, assim, do Brasil. O ano passado foi um ano muito difícil, né? E eu me lembro que foi um contraponto a nossa exacerbação. Sim, do ano de eleições. Do ano de eleições, assim, porque era uma música muito contemplativa, assim, de uma delicadeza. A delicadeza que os músicos têm, eles pessoalmente, no trato fora de cena, acontecia na música, assim, uma música de uma delicadeza impressionante. Acho que vocês vão... Vamos ouvir, então. Vamos perceber isso. Verdade. Estamos chegando no bloco final do programa Músicas do Mundo e com muita expectativa, porque é hora de saber com a Lígia
quais são as atrações e qual é o fio condutor do ano de 2019 para o Unimúsica, Lígia? Já tem data de início da programação e já tem divulgados os nomes? Não, ainda não tem. É um churo. Como é que é? Furo jornalístico aqui. Primeira mão, então. Primeira mão no programa. A gente ainda não divulgou, mas sim, já tem o fio condutor. Eu vou contar aqui. A programação não está toda ela fechada, mas completamente alinhada, tá? Esse ano são os 85 anos da universidade, né? Então, em função dos 85 anos da URGS, foi que a gente pensou essa série, que vai se chamar Cidade Presente, a cidade que se vê, a cidade que se escuta. Então, a gente está voltando para o início lá, com uma programação toda ela de músicos em atuação em Porto Alegre. Que legal. Vai ser muito legal. E é assim, além dessa curadoria compartilhada, que agora, na verdade, conta com a participação do Juarez Fonseca, do Roger Lerina, que já fazem parte do conselho, né? Da Ana Laura Colombo de Freitas, técnica aqui da Rádio da Universidade, que também faz parte do Conselho Emocionante. Exato. Também tem a Andressa Ferreira, que se formou agora há pouco em curso de música popular. Né? Então, esse grupo de curadores, a gente, então, assumiu o desafio de dar conta um pouco das cenas que acontecem em Porto Alegre hoje. E vai ser uma encrenca, na verdade. Mas a ideia, então, a gente está partindo, assim, de alguns contornos, né? E de direções compartilhadas também. Tá? Para partir daí, criar, junto com esses diretores e diretoras, elencos múltiplos. A ideia é colocar em contato pessoas de diferentes geografias e diferentes gerações, né? Que tem ali como a finalidade um certo jeito de fazer música, assim, um gênero, um certo semelhanças. Algumas semelhanças. Que a gente alguma coisa a gente tinha que ter como base, assim, né? Mas é o ponto de partida. Então, os concertos ainda não têm títulos, cada um vai ter um título, né? Mas, assim, a ideia é trabalhar com percussão, por exemplo, e aí vai ser a Biba Meira e hip hop junto, que aí vai ser a Negra Jaque. Que né? legal. Então, hip hop e percussão com a Negra Jaque e com a Biba Meira. Vai ter um de música instrumental, que vai ser o Pedrinho Figueiredo e o Ras Vicente. Vai ter música... Encontros bem inusitados mesmo. Música, e eles são, a direção, né? Porque aí agora a gente está partindo para a construção dos elencos que vão ser, assim, muito diversos, né? Tem a Catarina Domenici e a Ana Friedman para trabalhar, fazer a direção do que seria música de concerto, não sei, música... Como elas vão chamar? Né? A gente ainda não sabe como vai chamar. Enfim, belo de um presente de 85 anos, então, de uma homenagem que seja... Vão ser 8 concertos, né, ao longo do ano, de julho a dezembro, tem 2 em julho, junho a dezembro, com 2 em julho. E esse ano vai ter uma surpresa, assim, vou adiantar um pouquinho aqui, que no lugar da gente fazer os workshops, né, os encontros e tal, a gente vai fazer intervenções musicais em espaços internos da universidade, né? Vai lá onde as pessoas estão trabalhando, levar um pouquinho de música, e em espaços públicos da cidade. Também pequenas, né, pílulas, assim. Demais. Muito bom. Então vai ser isso. E o nome é esse, Cidade Presente. Vamos dar uma atenção para Porto Alegre. Bom, a gente vai terminar o nosso programa de hoje. Muito feliz de ter conversado com a Lígia, aqui abrindo, né, o primeiro programa de 2019. E vamos terminar escutando uma atração de um músico gaúcho que participou do ano passado, então, né, o Thiago Colombo, que a gente estava escutando como cortina do programa também a faixa 1 do último disco dele, Latin Guitar Connections. E agora vamos escutar Requiem for a Mink, que é uma composição também do Thiago, que tem a graduação aqui na URGS, né? Agora recentemente terminou o doutorado lá na Federal da Bahia, né? E com um projeto falando sobre o violão latino-americano, né? Exatamente. Então, muito obrigado e até uma próxima edição depois, né? Eu agradeço também, muitíssimo o convite. Obrigado, Lígia.
Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.